Vamos lá, porque eu quero falar com o Michel agora. É um caso, o Michel está hoje trabalhando com o Emerson Menini e é um caso de extorsão na internet, né, meu querido? Como é que funciona isso? Boa tarde para vocês. Olá, Tony, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta quinta-feira. Muito importante, mais uma vez a gente traz aqui uma situação de golpe pela internet, pelas redes sociais, e a Polícia Civil do Paraná, na manhã desta quinta-feira, prendeu um homem de 29 anos de idade. Ele, então, que é suspeito aí de ter aí feito muitas vítimas, mais de 60 vítimas, então, de extorsão pela internet. Então a gente vai falar sobre essa operação e é importante, inclusive, que a população aqui do litoral do Paraná fique esperta também para esse tipo de crime. A prisão, então, deste rapaz de 29 anos de idade ocorreu na manhã desta quinta-feira na cidade industrial de Curitiba, na capital. Durante a ação também foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local foram apreendidos celulares e computadores, que agora serão encaminhados à perícia. Olha só, Tony, as investigações começaram após o registro de boletins de ocorrência, relatando que perfis em uma rede social estavam sendo usados para extorquir usuários. A gente vai ouvir, inclusive, agora o que diz o delegado de Polícia Civil, Dr. Tiago Lima, ele que é, então, o coordenador dessa investigação. Daqui a pouco a gente ouve, então, o que ele disse acerca dessa operação na manhã desta quinta-feira. Mas várias equipes, então, da Polícia Civil investigando este caso e, de acordo ainda com o que disse o delegado, essas páginas aí que foram identificadas pela Polícia Civil faziam postagens criminosas com ofensas, mentiras ou então informações íntimas das vítimas e exigiam dinheiro para que novas publicações não fossem feitas ou então para pagar as que já foram realizadas de acordo com a Polícia Civil. As vítimas eram todas, são todas moradores de Curitiba e eram orientadas então pelo autor do crime a realizar pagamentos via Pix, com valores enviados a contas bancárias variadas. As diligências ainda da Polícia Civil apontaram que o suspeito utilizava diversos perfis com o nome Choquei Curitiba e também algumas variações. Com frequência, então, as contas eram apagadas para dificultar a identificação e evitar que fossem denunciadas na plataforma. A Polícia Civil ainda segue com as investigações. O suspeito foi encaminhado diretamente para o sistema penitenciário. Então, esse suspeito de 29 anos de idade acabava extorquindo algumas pessoas, falando ali que teria descoberto algo da vida íntima dessas pessoas e que postaria em redes sociais, mas que essas publicações não fossem feitas, para que essas publicações não fossem feitas, ele pedia dinheiro. Muitas pessoas, então, acabavam caindo neste golpe. Então, realmente uma situação financeira grave, um golpe financeiro grave na cidade de Curitiba, mas que foi descoberto pela Polícia Civil e já desmantelado nessa quinta-feira. Tony. É semelhante àquele outro golpe em que supostamente uma moça entra em contato com alguém, com um homem, tal, começa a fazer propostas, às vezes mandava fotos que supostamente seriam dela e tal, e aí quando o cara caía na conversa, eu não vi mais falar desse golpe, mas muita gente caiu, inclusive aqui no litoral, aí entrava para valer o golpe, começava ali quando pediam dinheiro para não divulgar a conversa, e aí também lembro que intimidava dizendo, você estava conversando com uma menor de idade, você vai parar na cadeia. E aí as pessoas desesperadas pagavam porque, me desculpe a sinceridade, algumas eram casadas, Então, casados principalmente. E aí entrava, batia o desespero e a pessoa mandava o dinheiro para a conta lá, Lembra, Michel, deu uma paradinha esse negócio aí, Mas é mais ou menos o mesmo caminho desse que você contou. Tony, é basicamente aí a mesma história, o mesmo jeito também, só que dessa vez, inclusive, o autor desse tipo de crime, ele utilizava de algumas páginas que ele conseguia ali até ter uma relevância na cidade de Curitiba.
comprando inclusive seguidores. Então a pessoa olhava a página, via que tinha bastante seguidores, que tinham ali bastante publicações, realmente acabava ficando com medo. E muitas vezes, viu, Tony, outras pessoas, ou melhor, outros perfis falsos também feitos por essa mesma pessoa que foi presa pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, inicialmente conversava com a pessoa, tinha aquela troca de mensagens e depois chegava então este outro perfil falando que iria divulgar toda a conversa. Então é muito importante, primeiramente, a população ficar esperta aí com quem conversa, sabendo aí que pode ser um golpe também e na sequência também não fazer nenhuma transação financeira, não repassar nenhum valor, porque você realmente estará sendo vítima de golpe. Mais um golpe na praça e as pessoas têm que ficar espertas com isso. Tá, muito bem. Só quero lembrar, nesse outro golpe, no primeiro, né, Michel, eu me lembro muito bem que, de repente, do nada, aparecia uma figura se intitulando a delegado. Inclusive, aparecia, era uma montagem muito bem feita, como se ele tivesse na delegacia o escudo da Polícia Civil, ele vestido, né, com roupas assim da Polícia Civil e já extorquindo, olha, se você não der dinheiro, nós vamos te buscar aí, porque eu sei quem você é, eu sei o teu nome, eu sei isso aqui, e a pessoa se desesperava. Então, como você falou, cuidado com esse negócio de, daqui a pouco chega lá um oi no teu telefone, você olha uma foto, coisa mais linda do mundo, e daí você, pá, cai. Pronto, tá feito tudo que você deve estar imaginando aí. E aí, se não mandar dinheiro, é complicado, é tudo muito complicado, né, Michel? Realmente, Tony, é um crime que eles conseguem montar ali o passo a passo muito bem feito para convencer realmente a vítima de que ela vai ser denunciada, de que houve um crime, né, por parte da vítima também. Então é muito bem feito, né, o passo a passo para que muitas vítimas caiam então nesse tipo de golpe. A gente está falando dessa operação que aconteceu na manhã desta quinta-feira na cidade de Curitiba. Chamei há pouco, né, a sonora agora do delegado. Agora a gente acompanha então o que disse o delegado de Polícia Civil, Dr. Tiago Lima, ele que coordenou essa operação e traz mais informações para a gente. Vamos acompanhar. Perfis que com a nomenclatura Choquei Curitiba, Choquei com Relatos de Curitiba, dentre outros, postava informações privadas sobre eles, informações familiares, de relacionamento, dados íntimos, por vezes até dados profissionais que poderiam, né, ofender ou prejudicar, e esses mesmos perfis entravam em contato exigindo pagamentos para apagar essas postagens, para não postar mais coisa, não marcar mais o arroba, né, o nome do usuário dessas pessoas, e isso caracterizava o crime de extorsão, estava incomodando aí não só uma ou duas vítimas, mas acreditamos que mais de uma centena de pessoas aqui em Curitiba e região metropolitana. Algumas vítimas informaram que fizeram o pagamento para evitar aquele problema, para cessar aquela ofensa, né, em rede social, e nós verificamos ali nas mensagens que em alguns casos o plano da extorsão expirava e eles publicavam novamente aquela ofensa e pediam novamente pagamentos, e aí informavam ao seu plano da ofensa anterior expirou, então o senhor tem que pagar novamente o valor da extorsão para que as postagens sejam novamente apagadas e a gente não divulgue mais. Então é isso, Tony. Mesmo assim, a vítima pagando o valor pedido ali pelo dono da página, outras vezes também eram cobrados, né? Aquela extorsão, a chantagem continuava mesmo assim. A gente ouviu o delegado falando agora que as investigações apontam até mesmo centenas de vítimas na cidade de Curitiba, mas pelo menos próximo de 100 pessoas já fizeram o boletim de ocorrência na delegacia. Então agora, sabendo dessa operação, sabendo de que este homem foi preso, é claro que vão aparecer outras vítimas também, Tony. Muito bem, obrigado, bem explicado, bem esclarecido. Tá bom, Michel? Bom trabalho aí para você, para o Emerson. A gente tem que prestar muito atenção, porque nós estamos vivendo um momento que eu digo único. Eu não me lembro um período de tantos golpes diferentes sendo aplicados ao mesmo tempo. Eu tenho falado muito aqui nisso. E a nossa
produção, nosso departamento de jornalismo tem batido nessa tecla aqui para que você não caia. Cuidado, cuidado. Tem golpe aqui, eu estou falando do IPVA, do IPTU, da vacina. Esse golpe aí, aquele que eu acabei de comentar, os 2 golpes que nós comentamos aqui, são vários golpes no momento. E as pessoas estão perdendo muito dinheiro. Cuidado você, aposentado. Cuidado, gente, fiquem atentos.